Buongiorno ragazze, come vai? Eu sou a Soraya. E eu sou o Rafael. A gente é Destino de Casal e hoje a gente tá aqui para mostrar Gênova para vocês, essa cidade italiana que fica à beira-mar. Gênova é o maior porto da Itália e aqui surgiu uma coisa muito gostosa, que é o pesto. Olha que delícia. E bem aqui no porto tem um lugar chamado Pesto per Amore e você pode provar o pesto, olha só. Que coisa. Prego, ragazzi. Prego, grazie. Olha, eu vou provar aqui, hein, gente. E aí, será que o pesto de Gênova é bom assim mesmo? Nossa senhora, que delícia. Só o cheiro já é maravilhoso. Nossa senhora, muito bom. Receitinha original do pesto aqui, né? Ele vai pinoli, vai pecorino sardo, que é da Sardenha, vai o grana padano e vai basílico, que é o verdinho, que eu esqueci o nome em português, mas eu vou colocar aqui, pra vocês não esquecerem. E aí isso aqui faz o pesto de verdade. Gente, é muito bom. Nós estamos aqui em frente ao Museu del Mare e aqui tem um submarino. Quem vai no museu consegue visitar esse submarino que já fica aqui no porto, viu, gente? É bem facinho de chegar. Uma das marcas aqui de Gênova são as fontes de água. Então você não precisa nem comprar água aqui. É só pegar aqui na rua. Uma das outras atrações de Gênova é o aquário, mas é um tipo de atração que normalmente a gente não gosta de visitar. Bom, e a visita no aquário é sempre aquela coisa igual de zoológico. Ele incentiva, sim, você saber um pouco mais sobre os animais, porém os animais estão ali presos, né? Então é algo muito duvidoso em que a gente prefere não incentivar esse tipo de turismo. Se vocês estiverem caminhando aqui pelo porto, bem pertinho do aquário, e se derem conta com esta estrutura aqui, eu já vou contar o que é. Essa biosfera aqui, a ideia dela é replicar o que tem dentro de uma floresta tropical. Mas, gente, olha que estrutura maneira aqui perto do porto. Custa cerca de 5 euros para entrar. Seguindo aqui à beira do aquário, a gente tem este lugarzinho aqui. É como se fosse um pierzinho, que chama Isola del Chiate. Olha só. E aí, gente, a gente tem uma vista para a cidade de Gênova. Olha que coisa linda. Duas curiosidades por aqui. Foi aqui que nasceu o jeans. Aquela calça jeans que todo mundo já usou um dia, né? E a outra coisa é que o Cristóvão Colombo, descobridor das Américas, também nasceu aqui em Gênova. Nada melhor do que nascer aqui perto de um porto para sair navegando pelo mundo. Aqui atrás de mim, olha o tamanho dele, tá vendo? Esse aqui, ó, é Netuno. Esse barco Netuno, apesar de Gênova ser um famoso porto e tal, esse barco não é de verdade. Ele foi criado aqui pro filme Piratas, mas também não é o Piratas do Caribe, é o Piratas de 1986 de Roman Polanski. Então o barco é todo detalhado, ó. É tipo assim, é um perfeito galeão espanhol. A única coisa é que ele ainda é maior do que um barco normal da época das navegações e tal. E o barco foi aqui, ó, o que foi o mais caro de todos os tempos de filme naquela época. Ele custou sozinho 15 milhões de dólares. Tem até as portinhas embaixo onde amarrava e em cima aqui os canhões. Dá pra ver o pessoal tá visitando ali, custa 6 euros a entrada. As crianças vão se divertir um monte aí quando vier visitar. Lugarzinho muito especial de Gênova aqui, que é no Italy. Simplesmente você consegue subir e ter esta vista para o porto antigo e para a cidade. Olha só que coisa mais esplêndida, maravilhosa.
É lindo, vale a pena subir. E é isso aí, ó, aquela vistona que eu mostrei pra vocês, tá aqui dentro no Italy. E é um mercado muito ali comum aqui. E aqui tem um elevador muito maluco, ele é como se fosse aqui num guindaste, né, Rafael? Isso aí, ó, você teve coragem de andar num guindaste? E se eu te falar que esse guindaste aqui, hoje ele tá fechado e tá a placa tá escrita assim, devido a uma falha repentina. Você teve coragem de andar depois disso? Eu não sei se eu tô feliz porque ele tá fechado hoje. Não vamos andar, né? Olha só, mas custa 5 euros, não é muito caro pra você andar nele, tá vendo? Só que se caso você não quiser gastar esse dinheiro, a gente subiu ali no Italy, que a gente mostrou pra vocês, é bem pertinho. Vai ser uns 7 metros de altura, né? Que são o terceiro andar e tal. Aqui são 40 metros. É, bem mais alto, deve ser mais bonita a vista, mas não vai ter hoje porque tá fechado. A Catedral de Gênova, dizem que ela é tão ornamentada quanto o Duomo de Milão, mas ela tá em reforma aqui, então a gente não tá com sorte nenhuma. Ainda dizem aqui, ó, do lado direito da porta, dá pra ver uma foto dela, tem um cachorro que o escultor no século XIV, então lá 1300 e pouco, ele esculpiu o cachorro porque o cachorro dele acabava de morrer, ele tava bem triste, e se você encontrar o cachorro, você vai encontrar o seu amor eterno, mas não veio pra cá nessa época. Eu já encontrei o meu. Já encontrou, tá tudo bem agora. Então pronto aí, ó. O problema é seu agora que não tem seu amor, não venha pra cá nessa época, né? Lá dentro também dizem que tá os restos de São João Batista e uma cápsula de uma bomba que um navio jogou lá do porto, um navio britânico na Segunda Guerra Mundial, porque era contra a Itália, como vocês sabem, né? Então vamos entrar lá. Essa alternância de cores entre branco e cinza é muito comum aqui da região da Ligúria. Ela é uma igreja em estilo românico, né? Mas ela tem algumas inscrições assim, dentro da igreja que são de outros períodos, como por exemplo essa coisa maravilhosa que a gente tá vendo aqui, esse altar. E aí ela é composta por 3 naves, né? Principais. E eu tô aqui em frente a um restaurante de empanadas, um restaurante argentino. Mas o que a Argentina tem a ver com a cidade de Gênova? Pois é, os genoveses que saíram daqui e foram pra Argentina, eles se estabeleceram num bairro muito famoso de Buenos Aires chamado Boca. E eles foram um dos responsáveis por ser o criador, né, do clube de futebol Boca Juniors. Olha só! E essa aqui é a Porta Soprana, uma das antigas portas da cidade medieval, né? Olha pra lá, pra cá e pra cá não tem mais muralha nenhuma, só sobrou a porta aqui. E é da época aqui, ó, que sabia passar aqui no meio. Cristóvão Colombo passava muito aqui pra entrar no porto, pra entrar na cidade, porque a casa dele é logo ali. Vamos lá visitar. Agora a nossa visita é aqui na casa de Colombo. Quem fugiu da escola, Cristóvão Colombo, foi esse cara aqui, que em 1492 ele chegou no que ele achava que era a Índia, porque naquela época a galera adorava ir pra Índia, pegar os temperinhos, os spices e as paradinhas lá, mas não, ele errou o caminho e chegou na América. Então foi com esse barco aqui, ó, o Santa Maria, que ele chegou lá, por isso que hoje a Colômbia chama Colômbia, por causa de Colombo, né, mas ele não chegou na Colômbia não, ele chegou em algum ponto, acho que do Panamá, alguma coisa assim, não lembro exatamente.
e ele foi 4 vezes ainda para a América. Essa foi a primeira viagem dele. E essa casa aqui é uma reconstrução, porque a casa verdadeira sofreu um verdadeiro bombardeio. Em 1684, que teve o bombardeio naval francês e aí destruiu boa parte dessa região. E depois eles reconstruíram essa casa assim, ó, exatamente como ela era na época que Cristóvão Colombo morava aqui. Essa casa era do pai do Cristóvão Colombo. E não foi a Itália que colonizou a América, nem o Brasil, nem nada. Foi a Espanha e Portugal. Por quê? Porque Cristóvão Colombo foi financiado pelos espanhóis. O pessoal pagou pra ele ir lá, na época que os italianos gostavam só de arte. Eles pagavam, tipo, Leonardo da Vinci, a galera toda pra pintar, e os mecenas espanhóis que pagavam pra galera navegar. Então ele saiu do porto da Espanha com o barco dele e voltou pra Espanha também. Aqui era só a casa dele. Bom, e essa daqui, então, é a casa do Cristóvão Colombo. Como vocês viram, ela é bem pequenininha. E aí, aqui embaixo, dá pra ver a portinha, que servia como comércio do pai do Cristóvão Colombo. E era onde saía a subsistência da família. A casa tem esses 2 andares, a parte de baixo, onde tinha lojinha, a parte de cima, onde eles viviam. Pessoal, a gente tá aqui na Praça Ferrari. Tem essa fonte que é super bonita, então a galera vem aqui curtir hoje em dia, mas antigamente, lá no século XVIII, XIX, esse era o centro econômico e financeiro da cidade, tá vendo? Aqui são vários prédios de bancos que foram criados naquela época, 200 anos atrás. Olha aqui mais um, e existem até hoje, então aqui que girava tudo, quando alguém queria um dinheirinho, vinha aqui buscar. E essa aqui é a parte externa do Palácio Ducale, um edifício imponente e super bonito. Principais edifícios aqui de Gênova, e tem várias exposições de arte que você pode visitar. Tem que sempre conferir o que está acontecendo. Hoje em dia está tendo uma exposição aqui da Disney e da Sabine Weiss. E agora a gente tá enfrentando uma subidinha marromé. Sobe, sobe, né, Rafael? Depois do almoço, é bom pra queimar as calorias. E estamos chegando naquela promessa, que é uma vista bonita da cidade. Será? 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 Nossa, que lindo. Olha isso aqui, tem um elevador aqui e o Rafael não me contou. Uai, a gente tem que subir pra conhecer a cidade, não dá pra só ficar pegando atalhos na vida. Olha o elevador ainda ali, bem bonitão, antigão assim, né? Por quê? Nossa, gente, até a entrada desse elevador é bonitona. Olha que bonita. Já vou mostrar pra vocês onde que a gente pega pra subir, né? Que é o mais interessante. Ó, aqui perto dessa galeria de Giuseppe Garibaldi tem o elevador Castelletto Levante. Tá vendo? Aí você vai lá pra cima. A vista. Caminhando pela cidade, a gente passou em frente à Basílica della Annunziata, que é essa daqui. Olha que linda! E nem tava isso aqui nos roteiros turísticos. Mas, gente, ela é super bonita. Ela é mais moderna, realmente, que as outras, mas não deixa de ser bela. Uma das curiosidades de Gênova é essa daqui, ó. Você tá vendo aqui em cima? Loto, ou loteria, ela foi criada aqui em Gênova. Que, na verdade, era lá nos anos 1800, final lá do século XVIII, né? Que o pessoal... eles tinham uma seleção dos melhores pessoas da cidade que ganhavam um prêmio de mérito. Então eu escolhi entre 120 pessoas 5 nomes. Aí as pessoas apostavam, quem será que vai ganhar? 2 vezes por ano. Então, quem será que vai ganhar agora? Quem será que vai ganhar depois? E faziam prêmios para isso. Então assim começou a loteria que a gente tem hoje no mundo inteiro. Inclusive aí, a nossa Mega Sena. Só que ao invés de escolher a gente escolhe hoje 6 em 60 números. Lá, imagina, eles escolhiam 5 em 120. A cidade de Gênova também aqui é muito alto e baixo, né? Então você vê onde está aquele hotel lá em cima. E aqui tem, ó, você tá andando na rua, tem uma portinha assim. Isso aqui na verdade é um elevador. São 10 elevadores públicos que fazem esse trajeto para o pessoal economizar o tempo de ficar subindo a escada. Só que esse aqui é o único na Europa inteira que ele começa como um trem
e termina como elevador. Porque antes você tinha que andar um túnel de 300 metros e depois pegar o elevador lá em cima. Aí a galera decidiu mudar, então vamos lá ver como é que é. Ó, cabe 23 pessoas, é 260 metros longo, assim, e 69 metros de altura. Esse é o trajeto que ele faz. Olha, aqui é dentro do elevador trem, tá vendo? Ele parece ter cara de elevador mesmo. Aí aqui tá tão sujo e ali atrás é o trilho, ó. Se lá embaixo ele tem cara de trem, aqui ele tem cara de elevador mesmo. É uma misturinha. Tem um espacinho aqui que vocês não podem deixar de conhecer. Chama Truogole de Santa Brígida. Vou deixar o nome aqui, porque olha que lugar mais charmoso aqui em Gênova. E é uma pracinha aqui, bem fofinha mesmo. E esse foi nosso passeio por Gênova. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Não deixem de assistir aí os outros vídeos da Itália e da Europa. Um grande beijo. Não deixe de seguir a gente aqui no canal.